Bom, meus irmãos e irmãs, nós estamos iniciando uma nova série de mensagens hoje. O tema dessa série é Vencendo Gigantes. Todos nós aqui lutamos contra gigantes, não é verdade? Gigantes dos problemas, os gigantes das frustrações, das perdas, das traições, das injustiças, das tristezas. Todos nós aqui enfrentamos gigantes. Gigantes não necessariamente são pessoas altas que vêm para tentar bater na gente, para tentar nos ferir, não. Gigante é tudo aquilo que parece ser maior do que nós. É tudo aquilo que, quando chega diante das nossas vidas, a gente olha e a gente fica amedrontado com aquilo. E eu percebo que o sofrimento, muitas vezes, ele se torna um gigante nas nossas vidas, porque o sofrimento, ele nos amedronta. O sofrimento, ele muitas vezes, especialmente quando a gente está passando por ele parece ser grande demais. E parece que como se a gente não fosse dar conta de enfrentá-lo. A gente se vê numa situação como se assim, meu Deus do céu, esse problema, esse mal, esse sofrimento nunca vai ter um fim. E é por isso que nós precisamos olhar para o sofrimento como um gigante, mas como um gigante que pode ser vencido pelo poder de Jesus através das nossas vidas. Então, é por isso que eu quero começar essa série meditando com vocês sobre o Salmo 126. Se você está anotando, você pode anotar aí Salmo 126, e eu gostaria então que você acompanhasse a leitura deste Salmo, que nós vamos ver agora. O versículo 1 diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Veja o verso 3. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. E o verso 6 conclui: aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Então, a partir desse salmo, eu quero apresentar a nós aqui algumas atitudes que nós precisamos ter na nossa vida se nós quisermos vencer esse gigante chamado sofrimento. E em primeiro lugar, para vencer o sofrimento, inspire-se naquilo que Deus já fez. Inspire-se, motive-se, alegre-se com as coisas que Deus já realizou na sua vida. O que é que Deus já fez na sua vida? Eu queria levar você a refletir nesse momento. Às vezes, nós passamos a viver uma vida tão corrida, tão ansiosa, que nós nos esquecemos as grandes vitórias que Deus já nos deu, as grandes conquistas que Ele já nos deu no ontem e talvez esteja nos dando agora. Então nós precisamos pensar nisso. Quando foi que Deus tocou na tua vida de uma forma sobrenatural, de uma forma assim incrível, que você não teria conseguido passar por aquele momento se não fosse o agir dele sobre a sua vida? Quando? Aquele momento que você estava praticamente desistindo, que você estava praticamente chutando o balde, jogando tudo para o ar, e aí Deus agiu em seu favor e fez o milagre acontecer. Inspire-se nessa lembrança, inspire-se naquilo que Deus já fez. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se Deus já fez, Ele pode fazer de novo. Se Ele já fez o impossível acontecer na tua vida, pode ter certeza, Ele é poderoso para fazer acontecer novamente, porque Ele é o mesmo Deus, Ele é imutável, Ele nunca mudou, Ele permanece para sempre. Como Ele já te ajudou no passado, Ele pode também te ajudar agora a superar essa dor, a vencer esse sofrimento. Por isso, inspire-se no que Deus já fez na sua vida. Eu quero ler novamente com vocês os 3 primeiros versos do Salmo 126. Diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. E até nas outras nações se dizia: olha, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo.
Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Eu acho lindo demais esse salmo. Eu acho lindo demais o cenário deste salmo. Porque aqui o salmista, ele está no presente olhando para o passado. Ele está olhando lá para trás as coisas que aconteceram. Ele está se lembrando de quando Deus agiu milagrosamente sobre a vida dele e sobre a vida de todo o povo de Israel, quando Deus livrou Israel do cativeiro da Babilônia. E então, ele se lembra que quando eles estavam lá no cativeiro da Babilônia, eles estavam sob grande sofrimento, parecia ser um sofrimento que nunca ia ter fim, mas então o salmista ele está se lembrando que Deus havia feito por eles, os libertando, trocando as lágrimas, trocando o choro por sorrisos, por risos, por alegria. E essa também, meus irmãos, deve ser a nossa postura quando nós olhamos para aquilo que Deus fez em nós. Nós não devemos viver a nossa vida presos ao passado, é verdade. Nós não devemos viver a nossa vida olhando o tempo todo para trás, mas nós devemos olhar para o passado, não para viver no passado, mas para arrancar forças, esperança, para nós superarmos o nosso sofrimento presente. É crer que o Deus que me libertou da escravidão, o Deus que me libertou daquele sofrimento, daquela enfermidade, daquela causa impossível, é o Deus que também pode me libertar agora. O Deus que me ajudou a vencer as crises que eu enfrentei ontem, é o Deus que pode me ajudar agora também. Por isso eu quero que você reflita nesse instante, quais são as memórias que você tem dos feitos de Deus da sua vida? Quais são os testemunhos que você já contou, do agir sobrenatural de Deus sobre você? Sabe, uma das coisas que mais me fortalecem quando eu estou passando por algum sofrimento é me inspirar naquilo que Deus já fez. E eu confesso para vocês que eu enfrento o desânimo quase que diariamente. Alguns dias eu me sinto mais animado, alguns dias eu sinto com vontade de largar tudo, de desistir diante do gigante sofrimento. Mas quando aquele desânimo devastador vem inundando meu coração, eu sempre procuro me lembrar de como que Deus tem agido na minha vida, do que Ele fez quando eu fui encontrado por Ele, quando eu estava envolto às lágrimas, quando eu estava enfrentando o luto, quando eu estava enfrentando as perdas, e Ele foi bondoso, Ele cuidou de mim, e isso me motiva a crer que agora Ele também pode e também está cuidando de mim. Por isso nós podemos nos inspirar no que Deus já fez nas nossas vidas, meus irmãos, porque o que Deus faz em nossas vidas supera as nossas expectativas. Sempre quando Deus age, quando Ele age nas nossas vidas, Ele age, mas Ele supera as nossas expectativas. Ele faz algo que é maior, Ele faz algo que é melhor. Olha só o que diz o verso 1 do Salmo 126, o salmista ele diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Não foi apenas uma coisa muito boa, não foi apenas uma coisa legal, foi como um sonho. Foi bom demais, superou as expectativas, gente. Vocês tinham que estar lá para ver. Quando Ele tirou a gente lá do cativeiro, Ele libertou a gente, foi como um sonho, foi maravilhoso. Muitos ali do povo de Israel já achavam que não tinha mais saída, que não tinha mais solução, que a situação do exílio era uma coisa permanente. O povo de Israel então havia perdido tudo. Eles haviam perdido as suas terras, eles haviam perdido as suas famílias, pessoas amadas, eles haviam perdido inclusive a sua identidade. Imagina, você não tem mais identidade, você é um escravo. Você talvez é apenas mais um número, você não tem mais nome, você não tem mais nada. Eles haviam sido massacrados e eles choravam diariamente sem esperança, sem previsão de um futuro bom. Eles estavam sem perspectiva nenhuma. O sofrimento havia envolvido o coração deles, mas de um jeito tão profundo que eles nem sabiam o que fazer. E quem sabe nessa tarde você se encontra numa situação muito parecida como essa. Quem sabe quando você olha para a sua vida, você se vê assim também, sem saída. Você se vê sem solução, sem propósito, sem esperança alguma. E a dor que você está sentindo parece ser uma dor que não vai acabar nunca.
Você se vê cercado por mágoas, você se vê cercado por angústias, é como se já não tivesse mais chance nenhuma para você diante desse sofrimento que você está enfrentando. E aí no meio de tudo isso, a voz da incredulidade, ela começa a dizer para você: acabou, desista, não tem mais jeito, não tem mais o que ser feito, acabou para você. Mas meus irmãos, aquilo que parecia ser impossível para o povo de Israel, Deus ele foi lá e ele fez acontecer. Porque de repente a Babilônia, que era um grande império naquele mundo, naquele momento do mundo, aquele império caiu e Deus trouxe total libertação ao seu povo. Deus ele abriu a porta da escravidão e tornou o povo de Israel, o povo de Deus, um povo livre. Deus ele supera as expectativas daquelas pessoas, tornando-os completamente livres para viver a sua vontade, os levando a sonhar novamente. Então, quando nós pensamos que não tem mais solução, Deus, ele sempre nos mostra que há esperança e que sempre nós podemos ser surpreendidos pelo seu agir em nosso favor. Mas também nós podemos nos inspirar no que Deus já fez nas nossas vidas, porque o que Deus faz gera muita alegria. As coisas que Deus faz nos surpreende. As coisas que Deus faz superam as nossas expectativas, mas as coisas que Deus faz também geram muita alegria no nosso coração. Veja o versículo 2. O salmista diz: então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Talvez o cenário da sua vida hoje é um cenário de dor, é um cenário de lamento, mas Deus é o Deus que pode transformar esse seu lamento em cantos de alegria, porque Deus ele é especialista em transformar os cenários desastrosos das nossas vidas em obras de arte, em lindas obras de arte. Antes o povo ele estava preso, antes o povo estava completamente escravizado lá na Babilônia, mas agora eles já estão nas suas terras, nas suas casas, sorrindo, cantando com alegria e olhando para trás, se alegrando nas coisas que Deus havia feito por eles. E isso nos indica que as nossas dores, meus irmãos, isso nos indica que os nossos sofrimentos, eles são passageiros, porque Deus sempre nos surpreende com um cenário novo que nos traz muita alegria, que nos traz muita realização. Em terceiro, nós podemos sim nos inspirar no que Deus já fez em nossas vidas, porque o que Deus faz impacta os outros. Quando Deus age em nosso favor, aquilo não apenas nos surpreende, aquilo não apenas nos traz muita alegria, mas aquilo também gera um impacto nas pessoas que estão ao nosso redor. Veja só a segunda parte do verso 2, o salmista diz: até nas outras nações se dizia, rapaz do céu, mas o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo aí, hein? Esse povo aí é povo de Deus, porque olha o que Deus está fazendo por eles, não é qualquer coisa não. Será que alguém já falou isso sobre você? Puxa vida, o que Deus tem feito na vida da Maria, gente, vocês têm que ver. É coisa linda demais. O que Deus tem feito na vida da Madalena é coisa linda. Olha quantos milagres. Olha como Deus tem sido bom. Eu fico impactado com a bondade do Senhor, e assim Deus faz conosco também. O Deus que fez por Israel, o que Deus fez por Israel trouxe um impacto em todas as nações ao redor, todas as nações vizinhas, e eles ficaram impressionados com a libertação que Deus havia concedido a eles. E é isso que Deus também faz nas nossas vidas, porque quando nós somos abençoados, aquilo que Deus faz em nós, aquilo que Deus faz nas nossas vidas, gera um impacto na vida das pessoas que estão à nossa volta. E aí quando você acha que tudo acabou, Deus vem e Ele restaura a sua sorte. Ele vem e Ele restaura, Ele renova a nossa vida. E Ele nos ajuda a superar o sofrimento, nos dando vigor, nos dando esperança. Então Ele faz com que o milagre operado nas nossas vidas seja visto por todos. E é assim que Deus age em nosso favor. E por fim, nós podemos nos inspirar no que Deus já fez em nossas vidas, porque o que Deus faz gera gratidão.
As coisas que Deus faz em nossas vidas nos constrangem de uma maneira tão grande que não tem como a gente sentir outra coisa a não ser ficarmos gratos, a não ser demonstrarmos a nossa gratidão. Veja só o verso 3. O salmista ele completa: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso é que nós estamos alegres. Perceba que na fala dele tem um reconhecimento de gratidão no coração, um reconhecimento cheio de alegria por aquilo que Deus havia feito por eles. Ele está reconhecendo que Deus havia feito grandes maravilhas em favor desse povo, em favor do povo, então o coração dele está cheio de alegria. E sabe o que é gratidão? A gratidão é exatamente isso. A gratidão nada mais é do que quando nós reconhecemos os feitos de Deus por nós com alegria. Deus ele tem feito grandes coisas por nós, meus irmãos. Nós não podemos negar de maneira nenhuma. Ele tem dado tudo aquilo que eu preciso. Se eu parar para pensar, puxa, eu tenho saúde, eu tenho onde morar, eu tenho o que comer, eu tenho família, eu tenho amigos, eu tenho irmãos na igreja, eu recebi de Deus o perdão, a graça, a salvação, eu tenho provisão do Senhor, esperança, sonhos para o futuro. Não tem como eu me entristecer com as coisas ruins que já aconteceram na minha vida, não tem como eu me entristecer com os sofrimentos que eu estou enfrentando neste exato momento, porque quando eu paro para pensar em tudo que Deus tem feito por mim, o meu coração se enche de gratidão, porque Ele tem sido bom demais. E hoje é hora de nós reconhecermos o que Deus tem feito por nós. É tempo de nós olharmos para trás com gratidão. E esse é o momento que Deus está nos dando para vencer esse gigante chamado sofrimento, nos inspirando naquilo que Ele já fez. Em segundo lugar, para nós vencermos o sofrimento, reconheça a sua crise atual. Qual é a crise que você está vivendo neste momento? Reconheça. Qual é o sofrimento que tem agonizado aí o teu coração? Reconheça. Ó Senhor, o sofrimento que eu estou enfrentando é essa enfermidade. O sofrimento que eu estou enfrentando é esse abandono, é essa rejeição. O sofrimento que eu estou enfrentando é essa dificuldade financeira, Senhor. Esse é o meu sofrimento. Reconheça para você mesmo que você está enfrentando essa crise. Reconheça para você mesmo que está doendo no teu coração. Reconheça que as circunstâncias têm sido desfavoráveis e que o medo tem cercado a sua vida com sofrimento, inundando o teu coração com incredulidade. Reconheça isso. Você precisa reconhecer. Olha o que diz o Salmo 126, agora no verso 4. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqui o salmista ele está reconhecendo o seu sofrimento. Aqui ele está reconhecendo a sua crise. Ele está reconhecendo que na vida dele tem sequidão. Ele está reconhecendo que a vida dele está seca como um deserto, que tem aridez na vida dele. E muitas vezes, meus irmãos, a nossa vida é assim também. Tem sequidão, tem aridez, tem desespero. Nós ficamos desesperados muitas vezes com a probabilidade de uma enfermidade nos alcançar. Nós ficamos amedrontados com a possibilidade da morte chegar talvez sobre a vida de alguma pessoa próxima, ou talvez sobre nós mesmos. Os recursos muitas vezes parecem não ser suficientes. Eu tenho certeza que você já se pegou num sofrimento como esse. Os resultados dos exames parecem ser desfavoráveis. A vida tem sido injusta demais em vários sentidos. Qual é a sua crise? Qual é a crise que você tem enfrentado? O que essa crise está revelando para você neste momento que você está vivendo? O que é que tem tirado o seu sono? O que é que tem bagunçado com os teus pensamentos, acelerado a sua mente quando você deita a cabeça no travesseiro? O que é que tem gerado medo e sofrimento no teu coração? Preste atenção a isso que eu vou dizer, meus irmãos. Os lugares secos do agora podem ser as fontes de vida do amanhã. Preste atenção a isso.
O que hoje é como um deserto, o que hoje é árido, é seco, pode ser transformado em um manancial que jorra vida, que jorra alegria sem fim. Por isso creia, o sofrimento que você está enfrentando agora neste momento, ele vai te forjar para ser um agente de esperança na vida de outras pessoas que estão enfrentando o mesmo sofrimento que você está enfrentando. O que a princípio veio sobre a tua vida para te destruir, o que a princípio chegou até você para te ferir, para te machucar, na verdade, meu irmão, está cooperando para que você seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. Abra os teus olhos para enxergar isso. Os lugares secos do agora podem ser as fontes de vida do amanhã. Mas diante disso, ao reconhecermos a nossa crise, ao chegarmos à conclusão, Senhor, meu problema é esse daqui, nós precisamos nos atentar a alguns fatos importantes. E o primeiro fato importante é que um passado de glória não é garantia de um presente glorioso. Não é porque o ontem foi fácil, não é porque o ontem foi cheio de conquistas que o hoje vai ser também cheio de conquistas o tempo todo. Não é porque estava tudo aparentemente dando certo que vai continuar tudo dando certo do jeitinho que a gente está imaginando que vai continuar a dar certo. Porque por mais difícil que seja escutar isso que eu vou dizer, é uma realidade. A vitória no passado não é garantia de vitória no presente. Por quê, meus irmãos? Porque se nós andamos com Deus ontem, nós precisamos andar com Deus hoje. Por isso a oração do salmista é: Senhor, restaura a nossa sorte, porque as vitórias do passado não servem para nada no hoje. Olha agora o segundo motivo: a sequidão do hoje é motivo para buscarmos a Deus. A aridez do agora não é motivo para desânimo, não é motivo para você querer desistir de tudo. Esse sofrimento que você está enfrentando, essa crise que você está lidando, não é motivo para você chutar o balde, para você desistir da sua vida. Se você está atravessando um deserto, um momento de vale, um momento de sofrimento, esse cenário ele não está na tua vida para gerar desânimo em você. Esse cenário, na verdade, ele é a oportunidade que nós temos para buscarmos a Deus, para clamarmos ainda mais a Deus, para dizer: Senhor, restaura-nos. Senhor, a sequidão nas nossas vidas, as circunstâncias são contrárias, por isso restaura-nos, Senhor. Muda a nossa sorte. Em terceiro, a restauração, ela é obra soberana de Deus. Nós podemos orar, nós podemos clamar, e nós devemos fazer isso mesmo, porque só Deus é que pode restaurar as nossas vidas de todo sofrimento. Só Deus pode restaurar as nossas vidas da dor. Perceba que o salmista, ele diz: Senhor, restaura-nos. Ele não recorre aos decretos humanos, porque não são os decretos humanos, é o agir de Deus que tem poder para restaurar ele desse sofrimento. Não são os médicos, é o agir de Deus. Não é o seu esforço, mas sim o agir soberano de Deus na sua vida. Não depende de nós, meus irmãos, mas depende de Deus, porque a restauração, ela é fruto da oração. Veja, note que o salmista, ele está orando, ele está clamando a Deus com fervor, e nós precisamos fazer o mesmo. Nós precisamos orar também pedindo a Deus, aquele que é potente, aquele que é capaz de nos restaurar, de nos ajudar a vencer, a superar todo o sofrimento, todas as dores. E é por isso que hoje eu te desafio a buscar ao Senhor em oração, a clamar ao Senhor através do pacto de oração. Clame por Ele, porque Ele é que é capaz de nos curar da nossa crise, de nos curar do nosso sofrimento. E por fim, a restauração é um milagre de Deus. É por isso que o salmista, ele diz bem assim, olha, ele fala: Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Ele compara, ele gera aqui uma comparação: Senhor, da mesma forma como o Senhor faz lá no deserto, faz na minha vida. Esse deserto que o salmista que ele está se referindo é o Negueb. O deserto do Negueb, o maior deserto lá de toda a Judeia. E nesse deserto, durante 11 meses do ano, faz muito sol.
o terreno fica muito seco, aridez completa, mas quando chega esse 1 mês de chuva, algo milagroso acontece, porque então as águas começam a brotar das montanhas como uma enxurrada, e aquilo vai descendo, e as águas vão chegando até esse terreno deserto, e vão alagando os leitos, e fazendo tudo aquilo que estava seco florescer, se tornar um jardim lindo, florido, cheio de vida. E aqui, quando o salmista ele está orando, quando ele está clamando, ele diz assim: Senhor, assim como o Senhor faz lá no Neguebe, faz também na minha vida. Minha vida está seca, Senhor. Minha vida está sem alegria nenhuma. Mas assim como o Senhor faz com que as águas desçam das montanhas e transformem, ó Deus, aquele vale deserto num jardim bem regado, faz também na minha vida, me restaura. Porque nós precisamos, Senhor, vencer o sofrimento que nós estamos enfrentando. Mas para isso nós precisamos, meus irmãos, reconhecer que nós estamos no meio desse sofrimento, que nós estamos em meio a uma crise e nós precisamos clamar pelo agir de Deus. E por fim, para nós terminarmos, em terceiro lugar, para vencer o sofrimento, olhe com esperança para o futuro. Veja só o que está escrito no Salmo 126, agora nos versos 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Veja só, que conclusão linda. A semeadura, meus irmãos, ela é com lágrimas. A semeadura com lágrimas, ela é na verdade o prelúdio. Ela é a introdução de uma colheita abundante amanhã. Se você está plantando agora com lágrimas, saiba que esse momento ele é apenas a introdução de uma colheita abundante que você vai ter na tua vida. Porque enquanto Deus não disse que acabou, não acabou. Ainda tem muito mais pela frente. Há uma colheita abundante aguardando aqueles que semeiam com lágrimas. Mas talvez você se pense aí no teu coração, por que o salmista ele fala sobre os que semeiam com lágrimas? Por que com lágrimas? Meus irmãos, por que com lágrimas? Porque a semeadura é difícil. Para pensar um pouquinho. Nem sempre nós vamos pegar um solo que está macio, fofinho, que é só jogar a semente e largar lá sem fazer nada e que a coisa vai acontecer por si só. Não. Às vezes o solo é duro. Às vezes nós precisamos cavucar com muito esforço para que aquele solo se rompa. Muitas vezes nós vamos ter que lidar com espinhos, nós vamos nos machucar e às vezes nós precisamos então amolecer aquela terra dura com as nossas lágrimas. Nós vamos precisar contrariar a nossa vontade. Na grande maioria das vezes nós vamos precisar contrariar as nossas emoções e nos levantar com fé, mesmo com lágrimas, para fazer aquilo que precisa ser feito, porque eu preciso dizer isso a cada um de nós aqui. Não é deitado numa cama, lamentando a vida, que nós superamos o sofrimento. Não é murmurando o tempo todo e reclamando com o vizinho de lá e para cá, que a vida está difícil demais. Não é dessa forma que nós vamos vencer o sofrimento. É difícil, meus irmãos, é verdade, mas nós não precisamos engolir o choro. Nós não precisamos fazer de conta que está tudo fácil, que a vida tem sido favorável, não. Nós podemos nos levantar, nós podemos ir semear, mesmo em meio às lágrimas, mas nós devemos ir, custe o que custar. Por quê? Porque quem semeia com lágrimas, colhe com cantos de alegria. Por que com lágrimas? Porque a semeadura exige um processo e nós não gostamos de esperar. Não é da noite para o dia que vai acontecer. Depois de preparar a terra, depois de lançar a semente, ainda vem o período de espera até a colheita. E meus irmãos, como é difícil esperar até a colheita. Por isso nós precisamos regar o solo com as nossas lágrimas.
e nos lembrar que a saída é com choro, mas a volta é com alegria. A saída é de semeadura, mas a volta é de colheita. A saída é com poucas sementes, mas a volta é com grandes feixes. Por isso, meus irmãos, olhe com esperança para o futuro. Está doendo agora, o sofrimento é grande demais, mas Deus vai restaurar a sua vida e vai te ajudar a superar, a vencer o sofrimento. E então as chuvas virão, as águas brotarão das montanhas, e o terreno que hoje está seco, árido, vai se tornar num manancial, tornando todo o nosso redor em um jardim bem regado e frutífero. É verdade que a vida nos traz os seus sofrimentos, é verdade que nesse mundo nós vamos enfrentar aflições, mas, meus irmãos, nós podemos vencer esse gigante chamado sofrimento, porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus bom e fiel. Por isso nós podemos decidir nessa tarde nos inspirar nas coisas que Ele já fez, reconhecendo a nossa crise atual e clamando ao Senhor, olhando para o futuro com o coração e com olhos cheios de esperança. Feche os seus olhos neste momento, eu quero orar por você. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado pela Tua palavra de motivação, pela Tua palavra de esperança, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Jesus, porque não tem faltado a Tua bondade, a Tua misericórdia. E nós nos lembramos, ó Pai, quantas vezes o Senhor agiu em nosso favor. Nós nos lembramos quantas vezes o Senhor, Deus, fez impossíveis acontecer em nossa vida, ó Pai. Não faltou nenhum momento a Tua provisão na nossa mesa, não faltou em nenhum momento o Teu cuidado, a Tua misericórdia. E se nós estamos aqui nesta quarta-feira, é porque o Senhor ainda tem mantido a nossa fé de pé, e nós não vamos esmorecer, mas nós vamos manter o nosso coração firmado em Ti, com os nossos olhos no futuro, cheios de esperança. Ó Senhor Jesus, faz a Tua obra nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Eu quero pedir que nesse instante você se coloque em pé. Eu quero orar para aquelas pessoas que estão no pacto de oração. O pacto é um compromisso que nós assumimos com Deus, de ao longo de 7 semanas nós estarmos aqui nas quartas-feiras clamando, buscando ao Senhor, e Ele vai nos dar vitória sobre o nosso sofrimento, e Ele vai também nos responder, porque Deus, Ele responde às orações. Deus, Ele diz sim quando Ele está aprovando a nossa oração. Deus, Ele diz não quando Ele está nos protegendo, porque Ele nos ama. E Ele diz espere quando Ele está trabalhando e agindo na nossa vida para gerar algo melhor para nós, que nós ainda não estamos conseguindo ver. Por isso eu quero motivar você, que talvez esteja enfrentando uma crise, passando por um sofrimento. A maneira de você vencer a sua crise, a maneira de você vencer esse sofrimento, é partindo para cima, mesmo com os olhos cheios de lágrimas. Mas nós vencemos o sofrimento abraçando a resposta e orando ao Senhor e clamando a Ele: Senhor, restaura-me. Senhor, faz como o Senhor faz no deserto, faz jorrar água sobre a minha vida que está seca e sem alegria. Por isso eu motivo você, feche os seus olhos nesse momento. Você que está no pacto, abrace a resposta, e eu quero orar pela tua vida neste momento. Senhor Jesus, aqui estão essas pessoas, ó Pai, decididas, ó Deus, a vencer o sofrimento, decididas, Senhor, a romper com todas as amarras, com todas as barreiras que tem os prendido, ó Pai, numa vida, ó Deus, medíocre, numa vida de sequidão, numa vida árida. Senhor, tem misericórdia, Jesus. Age em favor deste homem, age em favor desta mulher, age, ó Deus, operando o Teu milagre, operando a Tua cura, a Tua restauração sobre nós. Nós reconhecemos, ó Deus, que o nosso coração está dolorido, nós reconhecemos que há, ó Deus, sofrimentos, mas nós não vamos desanimar, nós vamos manter os nossos olhos em Ti, lançando, ó Deus, a nossa fé no Senhor, porque o Senhor é fiel para atender a nossa oração, para ouvir o nosso clamor e fazer o Seu milagre acontecer em cada um de nós. Por isso, ó Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo nessa tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Missionária Central de Maringá.